O amor de Deus é tão abrangente que Ele busca preservar seus filhos de todos os males que o pecado possa trazer. Para isso, Ele se vale de orientações que envolvem o cotidiano de cada um de nós. E essas orientações foram expressas em um código moral de leis chamado 10 Mandamentos. Sem leis, a vida seria um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta que buscaremos resposta nesse estudo é: tem essas tentativas autorização ou aprovação do autor da lei? Você compreenderá no estudo de hoje que obedecer a essas leis, mandamentos da lei moral de Deus, é uma prática dos que foram salvos mediante a graça de Cristo. Tenha um bom estudo. Espero que você tenha gostado da lição dessa semana. Sabe, eu fico impressionado com algumas coisas na Bíblia, mas talvez a que mais me impressione seja o cuidado de Deus em relação à sua lei. O próprio Deus escrever com o seu dedo. Querido, eu me lembro que a primeira vez que Deus usou suas mãos, Ele usou para criar o ser humano. Lembre-se, na criação, a gente já estudou isso bem no comecinho da série. Deus falava e as coisas aconteciam. Quando Deus foi criar o ser humano, Ele usou suas mãos. E nós encontramos Jesus usando mais uma vez suas mãos, mas agora para escrever uma lei. Sabe por que era tão importante isso? Porque essa lei deveria refletir o caráter de Deus. Quando a gente vê uma pintura, a gente sabe que aquilo ali é a expressão do artista. Aquilo fala muito a respeito do artista, do seu estado de espírito, do seu temperamento, da sua força, da leveza com o pincel ou dos traços fortes. Tudo isso fala a respeito também do artista. Nesse momento, nesse contexto da história da raça humana, Deus resolveu deixar-nos uma lei. E essa lei não é simplesmente para um determinado povo, é uma lei universal. Porque se eu digo que a lei de Deus, a lei moral foi abolida, querido, nós entramos num processo de baderna e de anarquia sem precedentes. Porque aí o indivíduo pode adulterar, pode matar, pode roubar, ele pode fazer o que ele quiser. E sabe, a Bíblia é um livro normativo. Ela indica coisas que nós devemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Perceba que há uma beleza extraordinária nesses mandamentos, logo ali no início do capítulo 20 de Êxodo. Esse capítulo deve estar todo sublinhado aí na sua Bíblia. Acompanhe comigo. A partir do verso 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Veja, foi Deus quem falou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então começa dizendo, Deus está começando a explicar a razão pela qual Ele tem autoridade moral para pedir isso que Ele vai pedir na sequência. Porque foi Ele que nos libertou. Foi Ele que libertou o povo de Israel do Egito e foi Ele que nos libertou do pecado através de Cristo Jesus. Ele diz, eu sou o teu Deus, quem te criou, quem te trouxe a vida. E sabe, Ele como Deus sabe exatamente como nós funcionamos. É aquela velha ilustração a respeito do fabricante. O indivíduo compra um celular. Se ele for esperto, ele vai ler o manual. E o manual vai dizer se aquele aparelho é bivolt, se aquele aparelho é 110 ou a voltagem dele é 220. Vamos imaginar que o aparelho seja apenas 110. Se ele colocar numa tomada cuja eletricidade seja 220, ele pode? Claro que pode. O aparelho é dele, foi ele que comprou, a nota fiscal está com ele. Se ele quiser colocar o aparelho dele numa tomada 220, ele põe. Não há dificuldade nenhuma com isso. Só que o aparelho vai quebrar, vai queimar. O fabricante avisa, olha, isso aqui
ele é recarregado com uma carga de 110 volts. Você não pode pôr o dobro de carga nele porque ele vai queimar. Se o indivíduo quiser experimentar, faz o teste, vai lá e põe na tomada, só que vai queimar. Deus, como Criador, ele sabe o que é melhor para você e para mim. Isso precisa ficar claro para você. Deus sabe o que é melhor para sua família. E Deus coloca os 10 mandamentos. E é lindo a gente perceber os mandamentos, porque os primeiros 4 mandamentos está falando a respeito do amor que devemos ter a Deus. Então ali fala de não termos outros deuses diante dele mesmo como Deus, que nós não devemos fazer imagem de escultura, que nós devemos adorar apenas a ele, que nós não devemos ter outros deuses, que nós devemos cuidar para não tomar o seu nome em vão. Tudo isso é dito. Então veja, os primeiros 4 mandamentos falam a respeito de eu e você estarmos adorando a Deus e amando a Deus acima de todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos falam do amor que devemos ter para com o nosso semelhante, para com o próximo. Entendem por que Jesus resumiu a lei dele em 2? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Porque os 10 mandamentos já estão resumidos dessa forma, só que eles estão detalhados. Jesus então resume os primeiros 4 e os últimos 6, dizendo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quem ama a Deus não vai ter outro Deus diante do nosso Criador. Quem ama a Deus não vai adorar nenhum totem, nenhuma escultura, nenhuma imagem. Quem ama a Deus não vai tomar o seu nome em vão. Agora, por outro lado, aquele indivíduo que ama o seu semelhante não vai falar mal dele, vai honrar seu pai e sua mãe, ele vai cuidar para ser uma boa pessoa. Então, Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos. Agora, dizer que os 10 mandamentos foram abolidos e que agora eu só preciso amar a Deus e ao próximo e não especificar isso é no mínimo uma desconsideração muito grande com a palavra de Deus, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Perceba a importância e a relevância disso. Todos nós sabemos que a pedra, ela simboliza a eternidade. Jesus não escreveu num papel, num papiro, num pergaminho, nem num pedaço de madeira, nem num tablete de argila. Deus escolheu escrever em pedra. Isso deveria dizer muito a você e a mim. E ele escreveu com o seu próprio dedo. Toda a escritura é inspirada, nós já estudamos isso. O Espírito Santo movia os pensamentos, os sentimentos do profeta e ele com seu jeitinho ia lá e escrevia aquilo que ele era inspirado por Deus a escrever. Mas quando chegou nos 10 mandamentos, Deus disse não. Nesse momento Deus diz, quem vai escrever sou eu. E Deus escreve com o seu dedo. Ele não usa uma caneta, uma tinta. Deus usa o seu dedo para dizer, isso é muito importante. Querido, a lei de Deus é a maior bênção que pode existir na sua vida. Um indivíduo que segue os 10 mandamentos, esse indivíduo vai viver e vai viver bem. Imagine, é um indivíduo que vai honrar a Deus, que vai honrar o pai e a mãe, é um indivíduo que não será blasfemo, é um indivíduo especial. Esse indivíduo não vai adulterar, não vai falar mal dos outros, não vai matar. Este vai ser um cidadão nota 10. Um indivíduo que vai viver de acordo com os sonhos de Deus. Querido, entenda que nós não guardamos os mandamentos de Deus para sermos salvos. Isso é claro para você? Mas porque eu fui salvo por Cristo Jesus, agora eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. E agora que Cristo vive em mim, eu quero viver exatamente como Ele viveu. E Jesus Cristo disse, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Lembra-se da lição da semana passada, Mateus 5,17. Não vim destruí-los, eu vim cumpri-los. Jesus Cristo observou todos os 10 mandamentos. E sabe, você deveria, era lição de casa de novo para você, você que ainda não leu, Êxodo 20, leia Êxodo 20, estude Êxodo 20 e perceba ali as maravilhas dos 10 mandamentos. Eu pergunto para você, você crê nos 10 mandamentos? Como uma norma vigente ainda para os nossos dias, para todos os cristãos? Querido, ninguém aboliu os 10 mandamentos. Eu não posso desconsiderá-los, eu não posso seguir toda a Bíblia e desprezar os 10 mandamentos. Deus escreveu com o dedo dele, por favor, não permita que os 10 mandamentos sejam apagados na sua vida. Agora,
é importante lembrarmos que todos os mandamentos são mandamentos de Deus. Todos. Eu não posso pegar um mandamento e desprezar os outros, ou pegar 9 e desprezar um. Os mandamentos são os 10 mandamentos. Você está disposto a rejeitar a tradição dos homens e seguir os mandamentos de Deus? E se eu falar para você agora que existem religiões e religiões que se dizem cristãs, que verdadeiramente sofrem exatamente porque não entendem os mandamentos de Deus? Você acredita que existiram já pessoas que mudaram, tentaram mudar a própria lei de Deus? Ah, querido, o indivíduo ele pode questionar Pedro, Paulo, o indivíduo pode questionar Moisés, José, Daniel. Tudo bem, são seres humanos, mas questionar o que Deus escreveu com o seu dedo, isso me choca, isso mexe comigo. Querido, é seu propósito guardar todos os mandamentos de Deus de acordo com aquilo que você lê na palavra de Deus? Eu espero que sim. Que seja seu propósito, o propósito da sua família. Na semana que vem, nós estaremos estudando a respeito do mandamento esquecido. Você sabia que dos 10 mandamentos existe um que foi esquecido? Que as pessoas simplesmente desprezam, não fazem conta desse mandamento tão especial? Está lá, junto com os 10 mandamentos. Mas você sabia que as pessoas muitas vezes nem sabem que ele existe? Semana que vem, você vai descobrir um mandamento muito importante, que Satanás fez de tudo para cobrir, de tudo para esconder de você. Mas semana que vem você vai descobrir um mandamento lindo, um mandamento perfeito de Deus, para cuidar de você, para cuidar da sua família. Você não pode perder, semana que vem, um mandamento esquecido. Um grande abraço e até lá.